Então, a gente fez até a quarta, mas pulou a terceira. Vamos fazer agora. Lembrando que próxima semana é a semana da revisão, certo? Eu vou colocar hoje no Google Classroom os assuntos que a gente viu durante a quarentena. Vocês vejam o assunto, vejam as listas, vejam os slides, anotem as dúvidas. Próxima semana é a semana da revisão, tanto para química quanto para física. Certo? Então, a gente fez até a quarta aqui, ó. Até a quarta, a gente pulou a terceira. Vamos fazer a terceira agora. Ok? 2 blocos A e B de massas 10 kg e 20 kg, respectivamente, unidos por um fio de massa desprezível, estão em repouso sob um plano horizontal sem atrito. Sem atrito. Uma força também horizontal de intensidade de 90 newtons é aplicada no bloco B aqui, ó, conforme mostra a figura. Tanto aqui, força aplicada no bloco B, ela movimenta o bloco B e para puxar o bloco A, movimenta o A também por causa da tração no fio. Então, isso tudo está se movimentando. Então, essa força está sendo usada para puxar os dois blocos. Ó. A escala não está correta? Não, mas pode ser material diferente, né? Porque se fosse o mesmo material, o B tinha que ser um pouquinho maior. Vamos lá. Então, a força está sendo usada para puxar os dois blocos. Então, aqui não tem uma massa de 10, nem tem uma massa de 20. Eu tenho uma massa de quanto? De 30 quilos. A força está puxando 30 quilos. Ó. Certo? A aceleração do sistema e a tensão no fio que liga os dois blocos é. Eu vou fazer separando aqui dessa tensão no fio, certo? Vou fazer de vermelho. Cadê? Tá de vermelho esse negócio? Ah, não. Eu estou pedindo primeiro a aceleração. Agora está vermelho. Passo 1. Calcular a aceleração. Pronto. Cálculo em dinâmica. Chegando a Júlia. Cálculo em dinâmica, a gente usa o quê? A gente lembra? Semana passada eu disse. Se tratou de cálculo, dinâmica, nós usamos o quê? Vê se alguém responde aí. Segunda aí, Mateusão. Mateusão está acordado. Todo dia Mateus está acordado, né, Mateus? Se tratou de cálculo, mete logo a segunda lei de Newton. Se tratou de cálculo, segunda lei de Newton. Se tratou de cálculo, segunda lei de Newton. Certo? Então, vou colocar aqui, ó. Dinâmica, para não dizer que eu não falei das flores. Dinâmica, cálculo, segunda lei, F igual a M vezes A. Tá aí. Para não dizer que não falei das flores, tá aí. Ó. Se tratou de dinâmica em cálculo, usa a segunda lei. Qual é a segunda lei, professor? F igual a M vezes A. Pronto. Vamos lá. Só que o detalhe é o quê? O conjunto. Não é só um bloco, são dois. Então, aqui nós temos que usar a massa do conjunto. Ou você faz a massa do conjunto antes, ou faz durante o cálculo. Você que sabe. Como assim? Eu vou colocar logo aqui, ó. Massa do conjunto. Não são dois blocos? Massa do conjunto vai ser igual massa de A mais massa de B. Você pode fazer isso durante o cálculo. Certo? Em vez dessa massa aqui, eu já ia apontar. Hein? Você coloca MA mais MB, que nem eu fiz nos outros exercícios. Mas pode fazer antes. Não tem problema nenhum. Vai ficar a mesma coisa. Então, aqui vai ficar o quê? Massa do conjunto vai ser igual. Isso aqui vai ficar um pouco menos, né? Ficou errado aqui. É igual a quanto? Quanto é a massa de A? 10. Mais quanto é a massa de B? 20. Então, a massa que você vai usar naquela formulazinha é quanto? 30 quilos. Até aí tudo beleza?
É aí, tudo beleza? Aham. Ah, professor, por que você somou os dois? Porque a força está puxando os dois, ó. A força não está puxando nem 10 nem 20. A força está puxando quanto? 30. Então você tem que usar a massa que ela está puxando. Essa massa aqui vai ser a massa do conjunto. Certo? Aqui, 30 quilos. Depois, só aplicar na fórmula. Quer ver? Depois é só aplicar na fórmula, meu velho. Ó. Força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Você já tem a força? Sim ou não? Você já tem a massa? Sim ou não? Quer a aceleração? Se eu der a força e a massa, calcula a aceleração aí, por favor. Vou subir aqui para vocês copiarem um pouquinho. Não, até aqui, né? Calcula a aceleração aí agora. Resposta. Qual é a força? Aqui, ó. 90. Força 90 newtons. Um terço? Mateus, um terço aí. Vamos lá. Força 90. Quanto é a massa? 30. Vezes. Pronto. 30 é igual a 90. A vai ser igual a 90. O 30 está multiplicando, passa dividindo. A vai ser igual a 3 metros por segundo. Tá aí. Primeira resposta. Show de bola aí. Ok. Alguma dúvida, gente, de alguém? Quantos nós temos aí? 29. Se alguém quiser que eu repita, se não quiser falar aí no chat, manda um zap. Aparece aqui, mas no instante eu tiro, certo? Faz o seguinte, enquanto eu estiver dando aula, eu vou fechar esse zap aqui. Fechar esse zap aqui, porque, né, meu amigo? Aí aqui o bicho tá mesmo em cima da coisinha, hein? É que eu dou uma foto aqui, fecha, hein?
Vai fazer fechar tudo, quer ver? Não, é bem capaz de fechar tudo. Mesmo em cima. Repetir agora, deixa eu só. Depois eu fecho isso aqui. Então eu quero saber a aceleração. Ó, uma força de 90 puxando uma massa X. Não, é porque que tá em cima, Matheus, ó. Esse negócio aqui tá em cima, eu não tô vendo o X. Não dá pra botar o X, entendeu? Aqui, ó, só fechar, mas aqui não tem como colocar seta em cima do X. Deixa eu ver se eu trago ele pra cá. Nada. Se eu der um Alt F4, acho que fecho a internet toda. Deixa aí. Então eu tenho uma força de 90 puxando o conjunto, que era aceleração. Ou seja, se eu tenho força e eu tenho massa, eu calculo a aceleração. Ou se eu tenho massa e aceleração, calculo a força, e assim vai. Eu tenho duas variáveis, calculo a terceira. O detalhe é que você tem que considerar a massa de tudo, viu, Clarice? Massa de Clara Rebouças. Clarice fez aqui a resposta, né? Isso que eu tava achando estranho, Clarice acertou e... Viu, Clarinha? Então você tem que considerar não a massa do A nem a massa do B. Se o força está puxando os dois, você tem que considerar a massa de tudo. Qual é a massa do conjunto? Se eu tenho 10 quilos do A e 20 quilos do B, a força está puxando quanto? 30 quilos. Certo? Ou seja, já tem uma força de 90 puxando 30. Só jogar na formulazinha. 90, 30. Ah, depois que faz isso aqui, faz a matemática, vocês sabem fazer melhor do que eu. 30A igual a 90. A 90 por 30. Então, isso aí, esse conjunto está acelerando, se movimentando com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? O segundo passo é o mais difícil. Calcular a tração, né? Ou tensão no fio. Tração no fio. Para calcular a tração no fio e força de contato, você tem que isolar os corpos. Isolar os. Vou fazer aqui, ó. Eu vou trazer essa figura de novo para cá, certo? Aqui. Então você tem que isolar, meu amigo. Você tem que fazer o seguinte, cortar aqui, ó. Você tem que cortar aí. Depois que você cortar esse fio, puxa o A para um lado, puxa o B para o outro. Certo? Puxa o A para um lado, puxa o B para o outro. Tentem isolar isso aí. Deixar o A e o B isolado. Primeiro isolar, certo? Cortando aqui, ó. Corta aqui e desenha. Oi, amor. Oi. Uhum. Deixa eu dar um mute aqui. O que é isso? É desinfetante. Então vocês cortam aqui, galera. Ó. Passam uma tesoura aqui. Ó. Quando passar a tesoura, vocês separam. O A vai para um lado, o B vai para o outro. Vamos lá, passa aí. Passaram a tesoura no fio? Passaram a tesoura? Como ninguém respondeu, eu vou passar a tesoura aqui, certo?
Vamos lá. Vou cortar aqui, ó. Cortar o fio aqui no meio. Cortar a tesoura aqui. Passar uma tesoura aqui, ó. Tá. Cortei aqui. Pronto. Quando eu cortei, agora eu vou separar. A para um lado. Corpo. A. Essa é a parte mais difícil de fazer. Vocês têm que ter bastante atenção aqui. Quando eu cortar o A, vai ficar assim, né, a figura? Dei um Ctrl C, Ctrl V, aí eu vou cortar essa danada aqui, ó. Quer ver? Cortar. Ficou assim, concorda comigo? Concordam, sim ou não? Só o Matheus responde. Não é isso? Pronto. Aí agora que você cortou o A, deixou o A isolado, você vê quais as forças que estão atuando nele. Qual é a força que está atuando no A aí? Só essa do fio aqui puxando, né? Lembrando que a força não é cortada não, você está cortando o bloco, viu? Só essa aqui que está puxando ele, né? Só essa aqui, ó. Então, tem uma força aqui. Essas setinhas eu vou dizer que é força, certinho? Essas setinhas aqui. Eu vou botar ela de vermelho. Pronto. Só tem essa força aí, concorda? Concorda comigo? Só essa, puxando. Ok? Não sei se eu coloco a fórmula aqui. Já não, vou colocar já o corpo B. Corpo B. E a figura. Vou trazer ela para assim. Aí eu vou cortar essa danada aqui. Vê? Vou cortar onde está o fiozinho, dá mais ou menos no meio aqui, né? Fica desse jeito, concorda comigo? Vamos subir aqui, ó. Ficaram assim de vocês? Corpo A, corpo B. Pronto. Então estão acompanhando aí. Quais são as forças que estão atuando no B? Quantas primeiro? Abre o microfone, em vez de ficar digitando. Só Alexandre que abre o microfone. Quantas forças no B? 2. Quando eu perguntar a alguém, só vai ter que abrir o microfone e responder, viu? Show, e aí? Quantas forças estão atuando no B, Ana Júlia? 2. Quer ver? Eu acho que vai dar no teco, quer ver? Peraí, deixa eu ver se seu pai tá percebendo que tá caindo na dele também. Sua internet tá caindo, Paulo? Não, tá não. Até agora não. Quer dizer, eu acho que os meninos estão demorando para responder, eu acho que tá caindo mesmo. Ana Júlia até agora não respondeu quantas forças tem no B aí. Eu falei, Paulo. Respondeu? Ana Júlia? Respondeu não, viu, macho? Ela respondeu. Quantas forças no B? Não respondeu. Eu não ouvi. Ela respondeu, Paulo. Após não saiu aqui não o áudio. Ela respondeu só para vocês. Para mim não chegou não. Então a internet tá falhando, hein? Tô dizendo a você que não chegou o áudio. 2. Se ela respondeu para vocês, né? Mas para mim não chegou o áudio, né? Ela disse 2. Se ela disse 2, acertou. Ana Júlia é fera. Então, tem uma força F e tem uma força da tração aqui, para esse lado. Uma de vermelho aqui. Pronto. Pronto, tá aí. Primeira coisa que vocês têm que fazer, isolar os dois. Querem anotar aí? Não, vou deixar para anotar quando colocar o slide. Querem anotar?
Ninguém respondeu. Mas vamos lá, continuar. Então, agora, depois que você isola, a primeira coisa que você tem que fazer é isolar. Tô com fome. Estranho, mas eu não tô ouvindo vocês, não. Não tô ouvindo vocês. Alguém abre o microfone aí. E tenta falar. Alô, tá escutando? Deixa eu ver Tá aqui. Primeiro, deixa eu ver escutando? os participantes, se alguém tá com o microfone aberto. Quer ver? Alô, Paulo Cristiano não tá tá falando, né? escutando. Ah, pô, não tô ouvindo, não. É, Vamos tô lá. falando aqui. Não estou ouvindo vocês. É, tá falando aqui, mas não tô ouvindo, não. Deixa eu tirar o fone aqui. Opa. Fone de ouvido, tchau. Eu não tô ouvindo vocês, não, meu amigo. Quer alguma coisa aqui? Não, tá tudo ok, tá. É, tô ouvindo. Estranho, né? Depois eu testo aqui colocando. Enquanto vocês. Eu vou fazer aqui, enquanto vocês fazem, eu vou fazer um testezinho depois. Não, depois eu faço. Não perder tempo. Seguinte, aí agora você quer saber o que é atração no fio. Então eu tenho tração aqui no A, ué, e tenho tração aqui no B. Presta atenção. Tem uma tração no A e atração no B. Certo? É a mesma. Essa mesma atração que aqui no B é a que puxa o A. Você só separou ela. Certo? Então, tanto faz, gente, você calcular essa atração no fio, essa força no fio, pelo A ou pelo B. É a mesma coisa. Essa atração no A é igual a atração no B. Certo? Fazendo aqui a segunda lei, não é cálculo? Não vai se tratar de um cálculo? Calcule a atração no fio. Se é cálculo, segunda lei. Se é cálculo, segunda lei. Vou colocar ela aqui, ó. F é igual a massa vezes a aceleração. Só que agora a gente vai dar nome aos bois. Essa força, quem é? É a tração no fio, né? Essa força a gente chamou de tag 9999. Peraí, eu só vou admitir Paulo. Esse tag 9999 não é Paulo? É só uma pessoa. Ainda bem que ele botou o Paulo. Senão não botava esse tag 9999 não. Essa força a gente chamou de tração. Ali. É o quê? Eu fui fazer pra Maria, ela não tomou. É shake? É uma colher de shake. Não é? Não posso tomar por causa do potássio, né? Mas Não, mas pode. A força a gente chamou de tração, né? Vou chamar de T, viu? A massa. Quem é o bloco que está aqui, gente? Quem é o bloco? A. Então vai ser só a massa do A. Esquece o B. Esquece o B. Vezes A. Pronto. Nós temos a massa do A? Sim ou não? Sim. Nós temos a aceleração? Acabamos de calcular. Se eu tenho a massa de A e a aceleração, calcula a tração aí. Massa de A é 10, viu? Rapaz, por que esse negócio não tá funcionando? Deixa eu botar uma música aqui. Não tem música nesse computador. Pra ver se o áudio tá funcionando. Será que tem alguma música aqui? Tem não. Peraí. Deixa eu me deixar mudo. Gente, a tração é para você calcular ela. A tração é o que eu quero calcular. Certo? Eu não quero a força, não quero a massa, não. Eu quero calcular a aceleração. Matheus falou
Uma língua esquisita. A pó de pato. Sei. Atração é o que eu quero calcular. Calcule essa atração. Como é que eu vou dar atração se eu quero calcular a atração? Calcule a atração. Cadê? Se eu quero calcular essa moça aqui, eu preciso da massa e da aceleração. A massa é 10, a aceleração é 3. Bota aí na fórmula. Enquanto eu vejo se tem uma música aqui para ver se esse fone está prestando. É bem capaz desse danado desse fone não está prestando. Não tem nada. Sei não. Liga aí, Pedro Arthur. Não, parece que meu... Peraí. Eduarda Dantas diz que a internet dá muito ruim. Aí, infelizmente eu não posso melhorar as internets. Se eu pudesse, eu faria. Aí depende da internet de cada um, depende da conexão de cada um, depende das interferências de cada um. Até o espelho, se você tiver, interfere na internet. Espelho. Aí, gente. Quem tiver no... Olha, abra a boca, viu, Pablo? Olha a boca não, olha os dedos, né? Então, quem tiver no celular, vá para o próximo do roteador. Viu? Que às vezes você vai para a cozinha, aí a internet perde 50% da carga. Quem tiver no celular, vá para perto do computador. Ou do roteador. Pertinho. Quem tiver no computador, no computador, você pega um cabo. Vou até comprar o meu, a cabeça do cabo. Você pega um cabo, coloca no roteador e o cabo liga no computador, no notebook. Melhora bastante. Certo? A internet cabeada perde pouco. O cabo. O Wi-Fi perde muito. Até o espelho interfere no Wi-Fi. Uma parede, uma coisa assim. Mas vai estar aí no YouTube. Mas eu vou mostrar pra vocês um negocinho aqui, certo? Antes da gente fazer aqui. A gente tem quantos minutos? 6h50 da primeira. Tava vendo meu canal no YouTube. Cadê? Entra, meu filho. Tava vendo meu canal no YouTube as visualizações dos vídeos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu Vou apagar esse chat aqui. Aulas de física. Do 9º ano. Física e química. 17, que eu postei ontem. É uma visualização. Ah, professor, mas você postou ontem. Uma visualização, certo? Então, vamos lá. Química do 9º ano. Semana passada. Nenhuma. Física 9º ano, dia 10. Uma visualização. Química 9º ano, dia 8. 2. Física 9º ano, dia... Qual é esse dia aqui? 3. Nenhuma. Química 9º ano, dia 1º. Nenhuma. Nelson. Física 9º ano, dia 26/6. Nenhuma. Química 9º ano, dia 24/6. Nenhuma. Visualização, viu? Física 9º ano, dia quanto? 18? 19/6. 4. Química 9º ano, dia 17/6. 2. Física 9º ano, dia 5/6. 2. Química 9º ano, dia 3/6. Quanto é que tem aqui, meu Deus? 9. Opa! Recorde. Continuar, né? Então, calculando aqui, T de A é igual a 10 vezes 3. T de A é igual a 30. Está aí a resposta. 30 newtons. O professor terminou? Terminou. Precisa calcular da segunda, não? No B, não precisa. Porque, como eu disse a vocês, tração no corpo A. Não, mas aqui o povo vai dizer porque que não assistiu, não sei o quê, mas tá lá. De maioria das aulas, nenhuma visualização no 9º ano. Pode fazer no corpo B?
Aí você escolhe, porque a tração aqui, ó, essa força aqui, acompanha aí, presta atenção, esqueça o lápis, presta atenção aí. Essa tração que você calculou no A é a mesma se você calcular aqui no B. Você só cortou ela, certo? Tanto faz você calcular pelo A ou pelo B. Você vai pelo canto mais fácil, certo, gente? Tanto faz você calcular pelo A ou pelo B. Pessoal, você quer que eu faça pelo B? Não. Eu fiz pelo corpo B, será que dá certo? Tem que dar a mesma coisa. Tem que dar a mesma coisa. Tem que dar 30 também. Né? Quer ver? Mesma coisa. Esqueça que você não fez o A, tá fazendo pelo B. F é igual a massa vezes a aceleração. Cálculo, segunda lei. Só que a força nós temos quanto? 2. Se nós temos mais de uma força atuando num corpo, nós temos que fazer a sua resultante. Rapaz, esse negócio aqui tá chato, bicho. Não consigo ouvir ninguém. Depois eu vou ver se é o fone, mas não, tá escutando agora, hein? Resultante, certo? Deixa eu só ver, deixa eu colocar no YouTube aqui, certo? Vou dar um play aqui nessa aula, ver se eu escuto alguma coisa. Enquanto eu dar um play, se der, né? O Eduardo hoje tá meio... sei lá. Então nós temos que fazer a resultante. Quanto é a resultante aqui? Ó? Nós temos duas forças. Sentido contrário ou mesmo sentido? Se você estivesse aí, sentido contrário. Sentido contrário, a gente soma ou diminui? Vocês iam dizer diminui. O Alexandre ia dizer diminui. Duas forças. Sentido contrário. A resultante vai ser F menos a tração de B. Então, por que tu não coloca o cabo no PC? Isso significa que todo mundo entende na aula, né? É, mas as pessoas que não assistem. Se todo mundo, se tivesse 90 e tantas pessoas aqui, eu ia supor que todo mundo entendeu. Supor, mas isso não ia acontecer. Certo? Aí tem algumas pessoas que ainda têm vergonha de perguntar. Ok? Então aí a resultante é uma menos a outra. A massa, corpo B, vezes... Vamos lá para a gente não perder o raciocínio. Só tem um minuto. Eu vou encerrar logo essa e vamos voltar, né? Encerrar logo essa daqui. Que em alguns minutos eu coloco o link lá. Gravando. Compartilhar. Cadê? Pronto. Então vamos lá. Recapitulando. Corpo B, duas forças. Liga o microfone, Matheus. Duas forças, sentido contrário. Duas forças, sentido contrário. Resultante, uma menos a outra. Aqui, ó. Aqui já é a força resultante dessa daqui. F menos TB. Professor, por que não pode ser a tração menos a força? Por quê, hein? Podia ser TB menos F? Até poderia, mas a resposta ia ficar negativa. Que significa que o sentido você alterou, certo? Se esse conjunto está vindo em um sentido aqui, ó, quer dizer que essa força de B, essa força aqui é maior do que a tração.
essa é maior, porque esse conjunto está movimentando para a direita. Por isso você coloca essa menos essa. Certo? Aí agora é só você fazer o quê? Colocar quem é quem. A força é 90. A tração você quer calcular, viu, Alexandre? É igual. Quanto é a massa de B? É 20. 20. Quanto é a aceleração, que a gente calculou primeiro? 3. Força é 90. Tração de B é a que eu quero. Massa de B é 20. Aceleração é 3. Se eu tenho 4 variáveis, 1, 2, 3, 4. Se eu der as 3, calcule matematicamente a quarta aí. E veja se bate uma resposta lá de cima. Bate. Vamos lá. 90 menos TB é igual a 20 vezes 30, 60. Menos TB vai ser igual a 60 menos 90. Concorda? 90. Está somando, passa a diminuir. Menos TB é igual a menos 30. E você faz o quê? Multiplica por menos 1. Para ficar tudo positivo. Bateu com a resposta lá de cima. Se eu não me engano, TA foi 30, não foi? Bate. 30. Todo fazer a aceleração. Ação com um dos corpos. Só isso. Show de bola. Deixa eu salvar aqui. Acho que alguém está muito repetido. Vou só salvar aqui, certo? Lembrando que tem uma lista feita de dinâmica no Classroom. Quer ver? Resolução da página 120, atividade 9. O posto dia 17. Quase mais de metade das informações, que já é assim. Deixa eu ver que tem muito chat. Deixa eu ver o chat aqui. O áudio tá muito ruim, cara. A internet tá... O áudio tá ruim. Por que multiplica por menos 1 para ficar tudo positivo? Viu, Pelux? Certo? A internet tá ruim. O Oriol botar... Hoje tá meio estranho, né? Menos 1 para ficar tudo positivo. Né? Depois que melhorar o áudio aí, vocês me dizem, certo? Aqui minha filha ligou a televisão. Essa televisão puxa muito. Deixa eu ver só se melhora aqui. Vou pedir para ela sair da televisão. A televisão desligou, ela puxa muito internet. Televisão Smart. Liga a televisão? Ah, então deve ser a bomba de internet. Vamos ver se ela melhora. Melhorou a voz? Não melhorou, vou botar o microfone. Tirei, macho. Tirei o fone do PC e coloquei não melhorou não. Tá igual. Paulo, não tô conseguindo entender nada que você tá falando. Você falou agora também, não entendi quase nada. Então você que tá com internet. Ah, eu não consegui entender nada também. Então, nem você me entende, nem eu entendo vocês. O Papo falou agora, não entendi não. Paulo, deve ser seu fone, tá horrível. É, você falou agora também, não entendi não. Então deve ser seu fone também. Eu não tô de fone, Ó. não. Mas tá ruim só seu áudio também. É a internet, que a. Tô dizendo que a minha tá boa. Paulo também tá falando, tá bem. Trendy. É sua internet então, Paulo.
Aí Fernando também falou, tá tudo tremido. Ou seja, eu tá tremido, vocês três pessoas falaram, ficou tremido. Então deve ser a internet, que é sexta-feira, parece que toda sexta-feira a internet fica ruim. Mas não. Mas isso aí parece a voz do fone, sei. Aí, ó. Ah, não, chega o cara do nada. Sério isso, meu irmão? Todo dia aí. Ô, desliga esse microfone aí, ó. Ok? Pronto, isso aqui foi a resolução da segunda. Certo, gente? Quarta questão a gente já fez. Quinta questão. Vou fazer outra questão aqui, certo, gente? Ó, não sei se eu já fiz pra vocês. Deixa eu ver na outra lista aqui. Deixa eu ver aqui. Seu filho, tá? Você não fala do seu filho. Não tem problema. Não, se você vai dar um celular. Oxi. Não. Opa, pronto. Recapitulando como é que a gente calcula a força de atrito, certo? Isso aqui tá na lista que tá no classroom de vocês, viu? Se tiver ruim o áudio, gente, releva um pouquinho, certo? Tenta entender aí. As internets, às vezes, pegam uma peça pra nós, né? Se eu reiniciar, vai perder tempo, né? Não dá pra entender. Deixa eu parar o coisa aqui. Tá ruim aí do áudio? Muito. Tá ruim o áudio ainda? Deveras. A gente tem 10 minutos, vamos ver se mais dá alguma coisa aqui. Paulo, ninguém tá entendendo nada. Vamos ver aqui. Não escuto nada. Tem que chamar Andrei, boy, pra traduzir, tá? A língua A linguagem do Zap. É do jeito que eu escuto vocês. Vocês falam aí, eu escuto tudo travando, tudo. Ei, Pablo. É Pedro Arthur falando, né? É. É, a voz tá bem ruim aqui. Eu tô Pablo, entendendo de bora boa. bora soltar um meu Cruzeiro apelão, bora. Não entendi nada, né? Entendi Não, nada. pra quê? Ah, não, boy. Não tô entendendo nada. Não, um Paulo, destrava. tá ruim. Viu? Mano, destrava Fala aí. aqui. Paulo, não dá pra entender Ó, o trabalho nada. foi seu zap e tá afetando a aula aqui, ó. Se alguém, É se verba, se tá alguém me quiser me hackeando. esculhambar, Verba esculham, tá porque eu não hackeando. escuto nada, não entendo nada. Paulo, Velho tá Paulo- hackeando o roteador. Ih, Paulo liberou a internet. baderna, viu? Eu não entendi não. Os dois falaram, um falando, eu não entendo, imagina três falando aí. Fernando, Paulo, essa é a internet. Aqui a gente tem todo mundo, só não entende. Homem, é verba, tá hackeando o roteador de Paulo. não te destrava Zoom. Não, tá tudo doido aqui, não consigo escutar isso aí. Deve ser o aplicativo, não sei. Eu acho que é o aplicativo. Deixa eu só... Paulo, faça outra reunião pra ver se volta. Faço o quê? Sair dessa e mandar outro link no grupo pra ver se Não, melhora. que falta vou sair aqui e mandar outro link. Não, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse. Que já deu 8h30 acaba. Mas falta 8 minutos. Certo? Deixa eu botar aqui se a gente tá entendendo. Beleza. Boy, Paulo, parece um mutante, boy, falando. Galera, quem não Zoada, entendeu? homem. Tá ruim de entender. Vocês já ficam conversando de ouvir, Paulo. Caraca, o moleque mandou um travo. Destrava. Agora a destravou. Meu Deus, Vou ficar boy. salvo agora. Arthur, vou botar você pra fora da sala. Peraí. É o quê, um? Expulso, Tô Paulo. falando, tô É o falando, quê, peraí. Paulo? Você falou o quê, homem? Arthur, removido. Pronto. Tá falando demais hoje.
9h50, mas não ia ter aula didária de 9h40? A aula didária acaba de 9h40. Vamos às... Peraí. Ah, é mesmo, não. Calma aí. Me confundi então. Gravando. Compartilhar a tela. Então, se a questão 3 a gente acabou, né? Questão 3, a 4 já nós tínhamos feito na aula passada. Só vai aqui, este danado. Por favor. Parece que está todo mundo ouvindo direito aí, né? Dá para escutar bem. É porque parece que o antivírus estava captando um negócio aí no aplicativo. Meu antivírus aqui, o Kaspersky. Aí ele estava trabalhando no antivírus. Aí quando o antivírus trabalha, a gente tem que deixar ele trabalhar, né? Entendeu? Depois apareceu uma mensagenzinha aqui dizendo que o antivírus tinha trabalhado. Quinta questão, sim, detalhezinho aqui. Nessa listinha que a gente fez, nós calculamos força de atrito. Como é que a gente calcula a força de atrito? Vou aumentar o zoom. Cadê o zoom? Vou aumentar o zoom desse danado aqui. Cadê? Já está 200. Como é que a gente calcula a força de atrito? Normal vezes o coeficiente de atrito. A gente, olha, na terceira questão, de uma listinha de exercícios que está lá no Classroom, calcule as forças de atrito. 10 quilos, nossa superfície de coeficiente de atrito 0,2. Como é que a gente calculou? Normal vezes o coeficiente de atrito. E como é que a gente calcula normal? Massa vezes a gravidade. Do jeito que você calcula peso. A normal, que é uma reação não ao peso, né? É uma reação da superfície do corpo, certo? Da superfície onde ele está apoiado, né? Você calcula massa vezes a gravidade vezes o coeficiente de atrito. Deixa eu... Superfície objeto. Como é que eu calculo a normal? Que é uma força direcionada para cima. Força direcionada para cima. Nós temos o peso, direção ao centro da Terra. Essa superfície está causando uma reação no bloco aqui. Ó. O bloco está agindo na superfície, a superfície está reagindo ao bloco. Ação, reação. Essa normal, como é que você calcula? Do jeito que você calcula o peso desse rapaz aqui. Como é que você calcula o peso dele? Sempre a massa vezes a gravidade. Certo? Então, o corpo de 10 quilos e a superfície tem coeficiente de atrito de 0,2, como é que você calcula a força de atrito? Simples. Força de atrito é normal vezes o coeficiente de atrito. Qual é o valor da normal? Massa vezes a gravidade. Qual é a massa do corpo, do bloco? 10 quilos. Vezes a gravidade, que é quanto? 10. Vezes o coeficiente de atrito, que é 0,2. Força de atrito, 20 newtons. Isso aqui vocês já fizeram algumas semanas atrás, alguns meses, viu? Até essa listinha está lá no classe 1. Então, a massa de 55 numa superfície de 0,01, mais lisa. Normal, massa vezes a gravidade, tá vendo? Massa vezes a gravidade. Normal de 120, massa 120 vezes 10 vezes a gravidade, multiplicado pelo coeficiente. Nessa forma aqui, você calcula o quê? Força de atrito. Nós fizemos 4 questões. Calcule as forças de atrito com as massas e os coeficientes. Certo? Lista no classe 1. Toda resolvida. Beleza? Voltaremos para cá. O que é que diz a questão? O bloco A de 4 quilos e o bloco B de 1. Eita! 2 blocos. E a força empurrando os dois. Detalhezinho aí. Qual é a massa que você vai usar aí? Qual é a massa que você vai usar aí? Qual é a massa?
Esperando a resposta. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo direito aí? Tô falando sozinho, hein? Eu tô ouvindo. E por que ninguém está respondendo? Temos 2 blocos. Qual é a massa que eu vou usar? Massa de A, massa de B ou massa dos dois? Marisa respondeu 5. Isso mesmo, a massa dos dois. Se a força está empurrando os dois, ela está empurrando um total de 4 do primeiro e 1 do segundo. 5 quilos. Certo? Fiquei no vácuo. Vamos lá. Eles são acelerados pela força horizontal de módulo igual a 20 newtons, aplicado ao bloco A, e passam a deslizar sobre a superfície com coeficiente de atrito de 0,01. Destacar esse danado aqui. Certo? Determine, vou puxar para cá, a aceleração adquirida pelos blocos, a intensidade da força do bloco A aplica no B. Vou começar com A. Passo 1. Está de vermelho que é a resposta, né? Passo 1. Se tem coeficiente de atrito, é necessário calcular a força de atrito. Eu não sei se nessa questão eu tiro o atrito. Cara, vamos refazer essa questão. Essa questão fica muito difícil com o atrito, certo? Vou colocar o coeficiente de atrito só quando tiver um bloco. Cadê? Aqui, ó. Então, vou refazer essa questão. Vou refazer superfície lisa. Com coeficiente de atrito com 2 fica difícil para vocês. Lisa, pronto. Sem atrito não. Sem atrito, viu? Eu vou deixar para calcular o atrito só quando tiver um bloco. Beleza? Fica mais fácil. Lisa, sem atrito. Primeiro essa 5 sem atrito. Deixa eu salvar aqui. Quando tiver um bloco, aí eu volto para a gente calcular. Com o atrito, só com um. Porque aqui vai ter que contabilizar os dois. Vai ficar difícil para vocês, certo? Superfície com lisa, não. Superfície lisa. Pronto, sem atrito. Aceleração adquirida pelos blocos. Como é que a gente calcula a aceleração? Se é um cálculo, segunda lei. Se tem cálculo, mete a segunda lei. Força é igual a massa vezes aceleração. Deixa eu ver se foi um chat privado aqui. Pronto, Larissa respondeu. Força igual a massa vezes aceleração. Nós temos a força? 20. Temos a massa do conjunto? Larissa respondeu. Que é 5. Calcula a aceleração. Isso aqui pode ficar assim, ó, que não vai causar diferença nenhuma. Força é igual massa do conjunto. Se são 2 blocos, tem que contabilizar os dois, porque a força está empurrando os dois. Tá? Vou substituir para ficar mais fácil para vocês, viu? Substituindo. Quanto é a força? 20. Quanto é a massa de A? 4. Quanto é a massa de B? 1. Quanto é a aceleração? Não tem quanto, eu vou calcular ela agora com vocês. Deixar no mute aqui.
Larissa respondeu. Vamos ver se ela acertou. 20. Pelo amor de Deus, isso aqui não vai dar 4A mais 1A não, viu? É a mesma coisa, né? E dá a mesma coisa. Quer dizer, vai dar, se quiser fazer. 4A mais 1A vai dar a mesma coisa. 4 mais 1, 5. Vezes A, matematicamente é igual. Pronto. Beleza? 5A é igual a 20. A é igual a 20 dividido por 5. A é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Carreta o furacão aí. Dúvidas? Pergunta privativamente se alguém tiver vergonha ainda. Se vocês perguntaram no privado e eu tiver com o chat abertão, aparece. Eu pensei que aparecia. Tá, o chatzinho tá aberto para mim, vocês não estão vendo, eu acho. Beleza? Nossa. É fácil agora. Aceleração adquirida. Vamos entender a questão. Temos 2 blocos. Cadê eu? Caiu, tá aqui. Temos 2 blocos, uma superfície lisa. Bloco A, bloco B e uma força empurrando. Aí, vai, meu filho. Vai, meu filho. Não. Você vai me decepcionar, não. Vai, me decepcionou. Ah, minha amiga, agora vai. Bloco A, bloco B. Um A maior do que o outro. Aplica uma força, aceleração, ó. Ah, professor, como é que tem aceleração? É claro, tem movimento. Se for um movimento com velocidade variável, que não dá para fazer aqui, senão cai tudo, tem aceleração. Os blocos estão caminhando com aceleração. A pergunta é, qual a aceleração adquirida? Então vai depender de quê? Segunda lei, Clarice. Força é igual a massa vezes essa aceleração. Força é igual a massa vezes a aceleração. A força está empurrando quem? Os 2 blocos. Ó. Os 2 blocos estão se movimentando. Ou seja, a força não está empurrando só o A, senão só ele se movimentar. A força não está empurrando só o B, senão só ele movimentar. A força está empurrando os 2. Então, essa força está sendo passada para o A e através do contato, esse contato aqui, existe uma força do A sobre o B, existe uma força do B sobre o A. Repetindo, a força está sendo aplicada no A, está sendo transmitida pelo B nesse contato aqui. Ó. Então, tem uma força do A sobre o B e ação e reação, uma força do B sobre o A. Então, nesse conjunto aqui, se isso aqui fosse liso, quantas forças eu tenho? 3. A força que eu estou aplicando, a força do contato do A no B e a força da reação do B no A. Ok? Então, se tem cálculo, segunda lei. Força igual a massa vezes a aceleração. Detalhe para a massa. Tem que ser a massa do conjunto. A massa dos 2 blocos. Somando os 2 blocos, Clarice. 4 mais 1. A força está empurrando quanto no total? 5. Ó. O professor não pode usar só do A, não? Pode não. O professor pode usar só do B, não? Pode não. Se a força estiver empurrando os 2 ou puxando os 2, você tem que usar a massa do conjunto. A massa total. Certo? 5 vezes a aceleração. Ou seja, se eu tenho 20, aqui é 5A, matemática. Certo?
a 4 metros por segundo ao quadrado. Show de bola? Vamos para a parte mais difícil. Lembra que vocês separaram o bloco A do B naquele da tração no fio? Lembram? Há poucos minutos, poucas horas, a gente separou aqui, não foi? Botamos a tesoura aqui e separamos os dois. Aqui você faz a mesma coisa. Aqui você faz rigorosamente a mesma coisa. Você vai separar uma daqui. Aí vocês vão fazer para mim aí, viu? Separar os dois blocos. Você vai passar uma foice aqui, ó. Tum. Separa esses dois aí. Pronto, você separa aqui. A para um lado, B para o outro. Desenha aí. É 10h26, Pedro Arthur. Pedro Arthur perguntou que horas vai a aula. É 10h26. Que perdemos 6 minutos na outra. Quer dizer, a gente desliguei 6 minutos mais cedo. O trabalho de vocês agora, separar os dois e fazer o desenho. A para um lado, B para o outro. Então aqui você só faz e isola os... Essa é a parte mais difícil, gente. É a parte mais difícil, você isolar os corpos, certo? Vou deixar lá para vocês isolarem. Aí, ó. E me mutar. Passando a tesoura aqui, deixa eu copiar esses dois aqui. Eu copio. Copio tudo não, hein? Passando uma serra aqui no meio. Passando uma serra aqui no meio. Vou trazer o corpo lá para um lado. Passar o corpo lá para um lado. Mas o mais importante aqui não é isolar. O mais importante é saber as forças que atuam em cada um. Vou copiar aqui. Vou colar aqui. Vamos cortar aqui. Ó. Se eu cortar aqui e puxar o A para um lado, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, não é? Concorda comigo? Concordam? Trouxe o A para um lado. Mas o mais importante é saber as forças que atuam nele. Temos um aqui, véio. Tem alguma força desse lado, sim ou não? Tem alguma força agindo aqui no ar, sim ou não?
Tem alguma força agindo nesse lado aqui, sim ou não? Sal. Vou deixar no pastel. Força desse lado, tá aqui ela. Eu tô empurrando, ó. Depois que eu elimino o corpo B, separei, a força não vai embora, não. Tem uma força de contato do B no A. Olha o contato. A age no B, o B reage no A. Então tem uma força para cá, ó. Uma força para cá, uma para cá. Vou desenhar ela aqui. A16B4. Não entendi esse código aí não, viu, Larissa? Aí, ó. Duas forças. Beleza? Isso aqui é a força de B em A. Se você tiver desenhando, coloca aqui, ó. FB em A. FBA. FB em A. Certo? Essa aqui é a força FBA. Vou botar. E depois... FBA. FBA. Vou botar, né? Depois, não sei o que, depois eu não sei o que, aí eu não... Pronto. Aí fica assim, cara. Aí... Não, vou tirar. Fica feio. FBA, viu? Essa força aqui. Certo? Vou botar o corpo B agora. Corpo B. Vamos isolar o menino. Passamos uma linha onde? Uma serra aqui. Cadê a serra? Aqui, ó. Se eu passar a serra aqui, o corpo B, como é que ele vai ficar? Passei a serra. Pronto. Concordam comigo? Passei uma serra no meio, vai se morar. Ficou só o corpo B. Certo? Quantas forças atuando nele? Versus o corpo A, eu estou empurrando, o A está aplicando uma força no B aqui, ó. Em direção a ele aqui, ó. Depois que eu tiro, fica a força, viu? Então existe uma força aplicando aonde? Aqui, ó. De vermelho. Aí. Pronto. Só que vocês têm que fazer primeiro. Isolado. Certo? Então, quer saber a intensidade da força que o bloco A aplica no B. FBA. Nessa aqui vocês colocam o quê? FAB. Força de B em A. Força de A em B. Essa aqui, ó. Força de B em A. Essa aqui é força de A em B. Certo? Só que as forças são iguais. Porque é uma ação, uma reação. Ação, reação. O A age no B, o B reage no A. Lei da ação e reação. As forças têm a mesma intensidade. Isso quer dizer que FAB é igual
AF, BA. Par, ação e reação. Carreta furacão aí. Pastel. Vamos lá. Então aqui, ó. Agora vocês têm que analisar. Corpo A. Quantas forças? Não vou perguntar se estamos deixando o pastel mesmo. Vou responder já, né? 2 forças agindo no ar. Um do lado esquerdo, outro do lado direito. Em sentido contrário. Será que alguém respondeu alguma coisa? Duas forças agindo no ar. Sentido contrário. Uma menor do que a outra. Isso aqui está vindo nesse sentido para a direita, quer dizer que essa força é maior do que essa ação aqui, ó. Então, F menos o FBA. Viu que eu pedir para vocês colocarem FBA aqui? Essa força eu chamei de FBA. É igual. Agora, peraí, deixa eu botar logo o cálculo, né? F, segunda lei. Força tem que fazer um resultante. Força resultante também está na nossa primeira listinha. Tem que fazer uma força resultante porque tem duas. Sentido contrário, uma menos a outra. A massa que eu uso, só a massa do bloco A. Não estou perguntando se vocês estão me deixando muito no pastel hoje. Né? É porque só tem 22, né? 22 pessoas, 21. Pastel que nem prancha eu comi aqui. Ok? A massa só tem no A, massa de A. A aceleração você já calculou. Ó. Certo? O objetivo, calcular SFBA, que é justamente a intensidade da força do A no B ou do B em A. Vou fazer, viu? Porque senão é pastel de novo. Qual é o valor da força que eu estou empurrando? 20. Então vamos dar o nome aos bois aqui. Ó. 20, que é a força, menos FBA, que é o que eu quero calcular, é igual. Quanto é a massa do A? Vai aí. Vou olhar aqui, que senão é pastel de novo. 4. Aceleração que acabei de calcular aqui em cima, 4. Pronto. Depois que você substituiu, deu o nome aos bodes, só matemática. 20 menos FBA é igual a 16. Menos, vou botar o 20 para o outro lado. FBA é igual a 16 menos 20. Menos FBA é igual a 16 menos 20. Menos 20, menos 4. Faz o que agora? Multiplica por menos 1. O Matheus está com uma dúvida aqui. Cadê, Matheus? Multiplica por menos 1, vai ficar tudo positivo. FPA igual a... Assim, falta de um aluno. Como é o nome dele, meu Deus? Como é o nome dele? Do nono B. Não, sentindo falta não. Ah, rapaz, esqueci o nome dele. É ele, é a duplinha, a dupla, porque às vezes conversa não, às vezes conversa Alan e Caio. Caio tá aí? Mas eu sempre assisto, eu tava esquecendo o nome do cara. E eu tô sentindo falta de Caio. Será que Alan já assistiu alguma aula minha, bicho? Será que Alan já assistiu alguma aula minha? Pastel.
Pronto. Você já calculou. Já calculou a força de contato, a intensidade da força. Intensidade do A no B. Ah, professor, calculou a intensidade do B no A. É a mesma coisa. É par, ação, reação. É par, ação e reação. Não interessa se é a intensidade do A no B ou a intensidade do B no A. Se é um par, ação, reação, as forças são iguais. Se quiser calcular pelo B, dá a mesma coisa. Quer ver? Vamos tirar a prova real. F é igual a massa vezes aceleração. Tá de vermelho. Essa força eu chamei de quê? De AB, não foi? Força do A no B. É igual. Quem é a massa que eu vou usar? Respondendo a minha pergunta, massa de B. Vezes a aceleração. Pronto. Eu quero calcular o FAB. Preciso só da massa do B que eu já tenho e a aceleração que eu já tenho. Será que dá a mesma coisa, hein? Vamos lá. FAB é igual. A massa de B é 1. A aceleração é 4. 1 vezes 4. 4 newtons. É a mesma coisa. 4 é igual a 4. Aqui, ó. Só faz pelos dois? Não, você escolhe um. Se quiser fazer o outro para tirar a prova real. Aqui, ó. Disse no começo que FAB é igual a FBA. FBA deu 4. FAB deu 4. Vou perguntar, mas não deixa no pastel, não. Entenderam aí? Show de bola. Deixa eu subir aqui para vocês copiarem. Opa, respondeu. Opa, entendi. Mateusão. Sim. Opa, Sofia entendeu. Sefra entendeu. A listinha para vocês terem feito, viu? Passei essa lista semana passada. Quinta-feira? Alguém tentou responder essa lista aí? Não estou dizendo que acertou. Estou perguntando se vocês tentaram responder. Alguém tentou responder? Tu colocou onde? Eu coloquei, mas tá no classe 1. Coloquei quinta-feira semana passada. Vi não, pois tá lá, viu, boy? Desde a quinta-feira. Alguém tentou responder? Não, aqui. Vamos botar aqui. Alguém? 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 Não. Não precisa mandar botar para responder? Não precisa não, né? Precisa dizer responda. Não precisa. Certo? Então é na dúvida que se aprende também. Ah, pessoal, não sei responder não. Tente. Na tentativa, seu cérebro já capta informações. Na primeira lista, deixa eu ver aqui, que nós temos 1 minuto e 56 segundos. Vamos lá. Lembrando que a gente fez até a quinta. Foi até a quinta. São 10 questões, tem mais 5 para fazer. Só obrigado a fazer? Não. Quem quiser fazer, fica à vontade, viu? Na primeira lista, nós temos força de atrito. Essa questão parecida aí. Ah, não, é outra questão. Na primeira lista. Usa lá, tá. Sem atrito. Primeira lista também. Tem várias questões, todas resolvidas, viu? Aqui nós temos a resultante. Tem aqui a primeira lá, que deu a mesma coisa, eu fiz de novo. Mas aqui eu fiz só até a aceleração. Tração no fio. Aí tem o de peso, a primeira lista. Tudo resolvido, tá lá no classe 1 já, viu? Tudo resolvido. Com 3. Que é mais difícil, né? É bom dia, menino. Matheus tá dizendo que é boa noite. Tá areado, hein? Ih, eu fiz com atrito, aí, mano. Ah, pronto. Ih, vai acabar. Bom final de semana. Quem quiser fazer a listinha, próxima semana, revisão, viu? Acabou? Não, terminou não. Vou esperar terminar. Só vou vendo o povo saindo aqui. 19.
Eita.